Vamos lá, falar de estafilococcus agora, de uma forma geral. Então a gente já vem aí as subespécies, tem aureus, né? Tem a aureus aí, epidermides, saproficus, a hemófilos, essa lugdunens e a aureus aí, resistente à meticilina, que é a sarmes. A gente vai falar mais aí sobre essas que eu marquei a bolinha aqui, né? Epidermides, saproficus, aureus e sarmes. Essa daqui não fala tanto não, mas tem aqui as regiões, não vou focar nisso agora. Mas com relação às subespécies, a gente tem aureus aí como principal é a cavidade nasal, essa capites é regiões de glândulas sebáceas, a hemolíticos, glândulas apócrinas, região de glândulas apócrinas, saproficos, vagina, né, por isso que está relacionado aí com infecção urinária, e epidermites na pele, está relacionado aí com enfermidades cutâneas e também causa endocardite aí, por conta de que ela tem aqui, ó, oportunista de catéteres, ela se apega a esses catéteres aí e acaba aí danificando as válvulas do coração, causando endocardite, mas lá na frente a gente vai ver também, certo? Então, sobre estafilococcus, informações gerais, a gente tem aí fermentação de carboidrato, né, açúcares, ela converte aí esses carboidratos em ácido lático, certo? São imóveis, ou seja, sem flagelo, são anaeróbicas facultativas, são gram-positivas, óbvio, né? Cor violeta na tinção, não formam esporas, são mais resistentes, ou são mais resistentes aí no organismo. Elas são resistentes também à desidratação, resistente ao calor, né? A desinfetantes e alguns antibióticos. Com relação a esse desinfetante, eu coloquei aqui o hexaclorofeno, né, que é um tipo um antisséptico que contém aí nos sabonetes, detergentes, óleos de banho. Então, hexaclorofeno aí como informação adicional. São hemolíticas, né? Causa hemólise aí do rompe esses glóbulos roxos. E tem uma proteína de adesão chamada essa MS-CRAM aí, que é um fator de virulência, tá? Então, essa proteína aí, essa MS-CRAM, ela se une aí ao IgG, a fibronectina, também está relacionado com enfermidade G e H, tá? Então, produz também essa beta-lactamasa e PBP2. Essa beta-lactamasa aí é uma enzima, né, que degrada aí, certo? Os antibióticos, certo? Então essa enzima aí, ela causa essa resistência aí contra esses antibióticos. E também eu coloquei aqui que essa PBP2 aí, na verdade, ela tem um gene que transforma PBP1 e PBP2. Né? Essa PBP é proteína ligadora de penicilina. Então, a penicilina ela se liga a essa PBP. Porém, como esse gene MEC, chamado MEC, né, MEC-A, deixa eu confirmar aqui. Aqui, ó, o MEC-A, esse gene MEC-A, ele transforma o PBP em PBP2, ou seja, a penicilina ela não consegue aí se ligar aí, não combate essa estafilococcus, certo? Então, ela produz essa beta-lactamasa que degrada esse beta-lactâmico, que é o antibiótico, certo? E tem esse PBP2 aí, porque o gene MEC-A, que é expressado nela, um gene que ela tem no seu DNA aí, ela transforma, converte PBP1 em PBP2, certo? Também ela possui cápsula, que é um fator de virulência, né? Cápsula aí de polissacárido, óbvio. Se ela é gram positiva, né? Polissacárido. Se for gram negativa, a gente já sabe lá que é LPS, lipopolissacárido. Então a gente tem aí cápsula de polissacárido, né? Proteção contra aí a fagocitose, né? E tem serotipos de 11 tipos aí, e os 5 e o 8 são responsáveis pela infecção humana. Eu coloquei aqui porque pode ser que caísse nas parciais, que é mais específico, na final já não sei. Mas, se perguntar sobre as estafilococcus, né? Estafilococcus, o serotipo que causa virulência ou que é responsável por infecção humana é o do tipo 5 e o do 8, serotipo 8. E lembrando que ela tem 11 serotipos. Então a gente vem aí já com as estruturas, né? Falamos aí de cápsula, né? Que confere essa proteção contra a fagocitose, ela tem. Ela também pode ter o limo também, que é um fator de virulência, certo? Então aí tem composto aí de monossacarídeo.
E esse limo, lembra lá que a gente viu que o limo, na aula anterior, a gente viu que o limo aí é responsável por causar aí essa adesão. Aonde? Adesão a catéter, ingestos, as próteses, né? E as válvulas aí, articulações também, certo? Também contém péptido glucano, óbvio, então forma aí a parede da célula. E essa enzima aí, chamada PLP ou PBP, né? Proteína ligadora de penicilina. Então pode ser que caia com essas duas siglas aí, o PBP ou PLP, certo? Ele tem uma resistência porque contém esse gene MECA que eu falei lá anteriormente, que converte esse PBP, né? A penicilina ela não se gruda, porque ele converte em PBP2 e ele causa essa resistência, certo? Eu coloquei aqui também que expressa resistência a antibiótico e também resistência, né, a beta-lactâmico, porque contém a beta-lactamasa, que é uma enzima que degrada esse beta-lactâmico. Coloquei aqui como exemplos de antibiótico penicilina, meticilina, né, cefalosporina, coloquei aqui vancomicina, tetraciclina e eritromicina, e tipos só de antibiótico aí a nível de informação. Então eu coloquei aqui que essa gram, lembra que a gente viu lá que as gram positivas ela tem baixa resistência a beta-lactâmico? Né? A gente viu lá que a gram positiva ela tem baixa resistência a beta-lactâmico e também tem baixa resistência à lisozima, lembra? Lisozima que está presente na saliva, na saliva, na vagina, né? No muco vaginal, etc. Então, se essa gram positiva ela tem baixa resistência a beta-lactâmico, ou seja, deveria degradar o estafilococcus, né? Porém, a estafilococcus ela tem essa aí é uma gram positiva que tem essa particularidade de ter aí esse beta-lactamasa, né? E esse gene que há aí que faz esse processo aí de proteção para ela, é o que torna ela virulenta aí, certo? Apesar dela ser uma gram positiva, ela é virulenta. Temos aqui a produção de enzima, né? Que a gente vai ver lá o processo de catalasa. Essa catalasa converte aí, né, a água oxigenada em água e oxigênio. Essa catalase é a que faz a prova diferencial, né, para saber aí se é Staphylococcus ou Streptococcus, certo? Então a gente tem aí, se for catalase positiva, vai ser o nosso Staphylococcus, que é o assunto que a gente está dando. Se der negativa, vai ser Streptococcus, que é o próximo assunto. Dando catalase positiva, a gente vai fazer o teste de coagulase, certo? Essa coagulase ela ativa as protrombinas, transformando aí o fibrinógeno em fibrina, né? O processo de coagulação aí sanguínea. Então essa coagulase, se for positiva, vai ser Staphylococcus aureus ou Faecalis, também pode ser Faecalis. E caso seja coagulase negativa, pode ser Saprofix ou Epidermidis. Lembrando que a gente só está falando aqui do Staphylococcus, 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 Staphylococcus. Se deu lá em cima negativo, é Streptococcus. Inclusive caiu essa tabela numa parcial aí para fazer essa tabelinha aí na prova. Do jeito que está aqui mesmo. Então, se a gente tem aí a coagulase, né? A gente primeiro foi lá, deixa eu até pintar aqui de amarelo, tá? A gente viu lá a catalase. O primeiro teste diferencial foi catalase. Então, se a gente já viu a catalase, deu positiva, Staphylococcus. Agora vai para coagulase, segundo. Se deu positiva, pode ser aureus ou Faecalis. Tem mais uma confirmação que é o manitol. Se der positivo, é aureus. Se der negativo, provavelmente é Faecalis. Eu não coloquei ali, certo? Então, perceba que na cascata aqui, ó, de catalase, coagulase e manitol, tudo tem que dar positivo para ser Staphylococcus aureus, certo? Caso a coagulase dê negativo, ele toma outro caminho, vai ser Saproficus e Ficus e Epidermidis, certo? Dando manitol positivo, Saproficus, dando negativo, Epidermidis, certo? Então, tudo positivo aqui vai para aureus. Se chegou em coagulase, deu catalase positiva, mas a coagulase negativa, toma outro rumo. Pode ser Saprofíticos ou Epidermidis, dando manitol positivo, Saprofíticos, e dando negativo, Epidermidis, certo? Trava essa tabela aí, grava, porque isso aí cai na prova, caiu na parcial, pode cair na final. Outras enzimas também presentes é nucleasa e hialuronidasa, né? Fibrinolisina e lipasas também. Só a nível de informação.
Aí vem agora as produções de toxina. Então a gente tem as hemolisinas, isso caiu na prova. Cite as hemolisinas. Hemolisinas é que causa lise, né, dos eritrocitos. Perceba que a gente tem toxina alfa, toxina beta, toxina delta, toxina gama, né, leucocidinas. A gente tem aqui toxina esfoliativa, endotoxina, enterotoxina, né? Essa TTS, que é a toxina da síndrome de choque tóxico, né? Tudo isso aqui são toxinas, mais as eritrocíticas, que são hemolisinas. Tá vendo aqui, ó? Ó, eritrocito, eritrocito e eritrocito é a alfa, beta e delta. Isso aqui caiu para citar na prova. Toxina alfa, toxina beta, toxina delta. Certo? Então, a toxina alfa aí, ela é termolábil, produz necrose, forma as poros na membrana plasmática e as células afetadas são células de músculo liso, células hepáticas, hepatocitos, plaquetas, macrófagos, eritrocitos e leucócitos. Então, eritrocito está aqui, por isso que ela é uma, eu coloquei até aqui, ó, essas três aqui, hemolisina. A toxina beta, ou também conhecida como esfingomielina C, degrada a esfigomielina, ou seja, os nervos, chama de bainha de mielina, né? Ou vaina de mielina, bainha de mielina. São células afetadas, olha aqui de novo, eritrocitos, fibroblastos, leucócitos, macrófagos. Perceba aqui, né, que são células do sistema imunológico, células dos músculos lisos e células hepáticas, nervos, tá vendo? Células dos neurônios, né, os nervos, e também células do sistema imunológico mais eritrocito, certo? Essa toxina beta, ela forma abscesso, pus, ou seja, junto com a toxina alfa, ou seja, a alfa mais a beta forma abscesso, forma o pus. Então, caso pergunte na prova também, quais são as toxinas que formam pus, é a beta mais a alfa, tá? Aqui, sobre a delta, são células eritrocíticas apenas, né? Eu coloquei aqui, tem alta implicância em infecções do tubo gastrointestinal, presente em todos os estafilococos, certo? Em todos. Já a gama, células afetadas são neutrófilos, macrófagos e, eu coloquei aqui, não sei o que eu botei ali, hemólises. Não sei por que eu botei hemólises, mas eu vou apagar. Certo? Então, basicamente, são essas duas aí. Perceba que já não tem mais, ó, eritrocitos, estão nas três aqui, por isso que são hemolisinas. Isso aí caiu na prova. Leucocidina, de Panton Valentini, são células afetadas, são os leucócitos, 5% nos SARMs hospitalar, né? SARMs é um Staphylococcus aureus resistente à meticilina, que geralmente está relacionado com infecções hospitalares, e é muito grave. Toxina esfoliativa, né? Uma exotoxina, né? Tem um processo aí de superantígeno. Ela faz uma produção excessiva de citocinas, tipo interleucina IL-1, IL-6 e fator de necrose tumoral. Ou seja, essa toxina esfoliativa, ela atua como superantígeno. A gente viu lá em imunologia que esse superantígeno ele faz uma produção excessiva do sistema imunológico, né? Causa um excesso de inflamação. E causa uma descamação generalizada, que é a síndrome da pele escaldada. Isso cai na prova. Quem causa a síndrome da pele escaldada, qual é a toxina? É a esfoliativa, certo? Síndrome da pele escaldada, e a gente tem lá do choque tóxico, que é outra coisa. Endotoxinas. As endotoxinas liberadas quando a bactéria morre. Tá lá a bactéria viva, você vai lá, usa antibiótico, mata a bactéria, porém ela ainda continua com as suas endotoxinas lá e libera no sistema, no gastrointestinal ou na corrente sanguínea, enfim. Então, ela tem a função, ela ativa o sistema de complemento, né? Ativa lá monócito, macrófago, leucócito, todo o processo aí do sistema imunológico, e aí acaba gerando aí interleucina 1, que vai gerar febre e inflamação. Então, endotoxina liberada quando a bactéria morre. A enterotoxina já tem um processo de envenenamento alimentar, intoxicação alimentar. O nome já diz, né? Entero do gastro
tubo gastrointestinal também. Sintomas. Aí ele vem aqui, ó, vômito e diarreia de 6 a 24 horas. Aí ele diz assim, ó, passou disso, não é mais a toxina, pode ser a bactéria. Ou seja, a toxina ela só atua de 6 a 24 horas. Se passou disso, quem pode ser? Pode ser a própria bactéria ativando o sistema imunológico. Pode ser que caia isso na prova, enterotoxina, toxinas e intoxicação alimentar relacionado com vômitos e diarreia nas primeiras 24 horas. Passou disso, já pode ser a própria bactéria. A gente tem aqui tipos de 18 tipos, mas as mais comuns é a B, C e D. Ele disse lá, né? Enterotoxina A, B, C e D, mas a gente tem 18 tipos aí. Ela é bastante resistente à temperatura, né? Sobrevive até 100 graus aqui por 30 minutos. E também resistência a enzimas estomacais e intestinal. Lembrando que envenenamento, né, alimentar passa aí pelo estômago e o intestino. Então ela é resistente a essa enzima aí que degrada, ou seja, suco gástrico não vai atuar nela. A gente já viu até a proporção até de temperatura por 30 minutos, o tempo que ela sobrevive. A gente também tem a ativação de linfocitos B, citocinas e neutrófilos, ou seja, ativa aí o sistema imunológico também. Já essa TSST1, que é a toxina 1 do síndrome de choque tóxico. Essa toxina, ela afeta mulheres no período menstrual, né? Devido ao absorvente. Aquele absorvente chamado OB, que as mulheres utilizam, que é para usar no máximo 2 horas, elas deixam passar do período lá, né? Dentro da vagina, esse absorvente, e aí acaba proporcionando um ambiente favorável para esse estafilococcus. Ou seja, ela vai produzir essa toxina em excesso e pode causar um choque anafilático até a morte ou um choque hipovolêmico também na região. Então a gente vê a fotinho aqui, ó, né? Tem aqui a vagina, coloca o OB, por muito tempo começa a produzir, né, nessa região. Lembra lá que a gente viu que a gente viu lá que a Staphylococcus aureus ela pode se proliferar aí por ver que esse ambiente é bem favorável para ele aí, né? Outra coisa a gente veio aqui sobre patologia. Patologia ela está relacionada com a adesão, com o fato dela invadir dessa fagocitose, com a multiplicação, com a destruição dos tecidos celulares por toxina ou por enzimas, e os fatores de virulência, né, que são expressados por esse regulador de gene acessório chamado AGR. Isso aqui eu acho que não é nada demais não, mas toda patologia está relacionada a como essa bactéria se adere, como ela foge do processo de fagocitose, como ela se multiplica, como ela destrói o tecido e a célula através dessas toxinas e dessas enzimas, e o tanto que ela é virulência de acordo com o gene que ela é expressado. Por exemplo, aquele gene MECA, né, que transforma PBP1 em PBP2, certo? Então ele faz o quê? Ele evita com que o antibiótico chegue lá e atue nessa bactéria. A gente também tem aí a relação com um anticorpo. Essa bactéria Staphylococcus, né? Lembrando que a gente está falando de uma forma geral, porque daqui para baixo no próximo vídeo a gente vai falar de áureos. Essa Staphylococcus ela também tem mais um fator de virulência. Olha que interessante. O correto seria, a gente tem lá o anticorpo, né? O anticorpo. E a gente tem aqui a FAB, chama de FAB, que é a região variável, né? Que vai se adaptar lá na bactéria. E a gente tem essa fração aqui, né? Chamada de região constante, lembra? Então você tem aqui a variável e tem a constante. Nessa região constante, quem que é para ligar aqui nessa constante? Aqui vai ligar o macrófago, né? Porque nessa região aqui vai ligar quem? A bactéria. Vou desenhar a bactéria aqui. Então, ela liga nessa bactéria. Porém, a bactéria liga na FAB, na região variável. No caso da Staphylococcus, ela tem também essa virulência. O que é que ela faz? Ela, ao invés de ela se ligar aqui, ela vem e se liga aqui, ó, na região constante. E agora, como é que o macrófago vai fagocitar ela? Não consegue. Então eu botei aqui, ó. O correto seria unir a região variável do anticorpo. Porém, a Staphylococcus une a região constante.
Ou seja, impede a fagocitose. A região constante é do macrófago. Ó, evadir da fagocitose, ela evade da fagocitose assim também, certo? Então aí atrapalha o processo aí, atrapalha aí o anticorpo, né, fazer cumprir sua função aí, que é que são diversas, né, apresentar os macrófagos, opsonizar, enfim, certo? Então no próximo vídeo a gente vai falar especificamente de cada um aí, Staphylococcus aureus e as outras que tem lá abaixo também. Valeu!